Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje é dia da gente conversar sobre 1 Coríntios capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre casamento, né? Esse negócio que quase não dá problema. Bom dia aí, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal, tudo bem? Quando eu fui casar, eu ouvi um conselho de uma pessoa não cristã falando que casamento é assim, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair. Eu não concordo com isso. Eu ouvi da piscina gelada, né? Vem, aqui tá bom. Eu conheço nesse formato da piscina gelada também. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Capítulo 7... Capítulo que entra algumas dúvidas, aparentemente, que o pessoal de Corinto estava sobre o casamento, várias dúvidas pelo jeito, algumas fáceis da gente entender, outras nem tanto, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Diria até que algumas um tanto polêmicas para a sociedade atual, mas é a Bíblia, né? A gente tem que se pautar em cima dela, não em cima do que a sociedade atual diz. Mas vamos devagarzinho, sem colocar a carroça à frente dos bois. E uma das coisas que a gente faz nessa introdução, então, é trazer um ouvinte nosso para dar os créditos do programa. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Karen Brits, de Cotia, São Paulo. E eu estou aqui para agradecer a Maria Lídia pelo empréstimo do seu álbum Inspiração em 3 Tons e também a NVT. Aproveito a oportunidade para dizer o quanto a LBC mudou a minha vida espiritual e meu relacionamento com Deus. Este podcast faz com que cada vez mais eu tenha interesse em conhecer essa palavra através de pessoas tão grandiosas como a Carol, o Tan e os convidados que sempre aparecem. E eu gostaria de aproveitar para convidar você, ouvinte, a mandar um áudio falando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho do quanto o LBC enriqueceu a sua vida e o quanto isso mudou a tua relação com Deus. Mande um áudio aqui para o pessoal do LBC. Agradeça também tudo que seja necessário e esteja preparado para escutar a sua voz no próximo podcast. Acreditem, é emocionante. E eu também não posso deixar de dizer que é super importante que você faça a sua contribuição para que o LBC continue existindo e ele possa alcançar milhares de pessoas. Lembre-se, o seu testemunho pode mudar a vida de muita gente, tá legal? Um beijo para todos vocês e boa aula! O programa de hoje a gente decidiu dividir em 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai até o verso 9 e quem vai fazer a leitura vai ser a Carol. Eu vou fazer a leitura do segundo bloco nos versos 10 até o 24 e o Thiago pegou acho que o maior, né? Do 25 até o 40. Isso aí. É isso. Ele vai sair de férias, então vai descansar a voz, então. Mas você aqui do LBC não vai perceber isso, tá? Gente, só que no ritmo de gravação a gente vai fazer uma pausa aqui, mas pra quem tá ouvindo isso no editado não vai perceber nada, não. Muito bem, Carol. Então, entrando no bloco 1, sua vez, fazer a leitura dos versos 1 até o verso 9. Maravilha, então vamos lá. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento.
Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Eu creio que antes da gente entrar no assunto em si, que é legal de ser discutido, é bem importante a gente marcar uma coisa que já foi dita, se não me engano, no episódio passado, que é essa mudança de humor do Paulo. Até o capítulo 6 ele veio batendo forte e dando bronca e colocando de castigo e ameaçando e tudo mais. Agora no 7 a gente vê um capítulo se abrindo com agora quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta. A gente já mencionou no prefácio, pelo menos, talvez outras vezes ao longo dos episódios, que Paulo já tinha se correspondido com eles e de mão dupla, né? Eles escrevendo para Paulo, Paulo escrevendo para eles e tal. E aqui Paulo começa a responder, então, algumas perguntas que tinham chegado antes via carta para o Paulo e basicamente perguntas sobre o casamento, né? Eu gostaria só de fazer uma pergunta, eu não sei se vocês têm a resposta, se é que existe uma resposta, porque eu acho que na verdade isso nunca foi uma questão. A gente viu, principalmente no Antigo Testamento, casamento, por exemplo, Abraão teve mais de uma esposa, Jacó teve mais de uma esposa, o próprio rei Davi teve mais de uma esposa, e nesse momento a gente vê Paulo mudando o discurso, falando, o marido deve ter uma só esposa e a esposa um só marido. Mas nunca foi uma coisa, né, assim, pregada, que o homem poderia ter várias esposas. Tanto que Deus criou Adão e Eva, né? Não foi Evas. Adão e Evas. Bom, vamos lá. Aqui a gente entra em algo que a gente vai discutir talvez bastante nesse capítulo e nos próximos também, que é a questão da influência da cultura. Porque o plano original de Deus, como você citou aí, é o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Tá? Esse é o ideal estabelecido lá na criação. Então, inclusive, a criação é citada, ou pelo menos aludida aqui nesse texto algumas vezes, quando fala a respeito do casamento. Então, esse sempre é o referencial. Certo. A questão dos patriarcas, né, de Abraão, né, que teve mais de uma esposa, né, dos homens do Antigo Testamento, ou alguns deles pelo menos, que envolvia um pouco da cultura da época. Não deixa de ser errado, tá? Está ferindo o padrão divino da criação, mas dentro da cultura deles era totalmente aceitável. Na verdade, até esperado. O incomum era o casamento entre um homem e uma mulher. Até o conceito de concubinas, que era menor que a esposa, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, essa questão da cultura e como a cultura influenciou, mas não deixa de ser errado e de ferir o padrão divino. No contexto greco-romano do Novo Testamento, pelo que a gente tem de indício, isso não era mais o comum. Pode ser até que existisse, mas o comum era a pessoa ser casada, o homem ser casado com uma mulher. Mas aí nós temos outro problema no contexto, e principalmente em Corinto, que era o adultério, a imoralidade sexual fora do casamento. Mas ficou lá, né? Não veio pra sociedade atual. Quem dera, né? É isso. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Carol, mas não, sim, tem a influência da cultura, mas sempre o padrão que a gente tem que olhar, quando a gente olha para as escrituras, é o padrão do casamento entre um homem e uma mulher e da pureza dentro desse casamento. Com certeza. Eu acho interessante porque a ideia do texto aqui do casamento é responder muito, praticamente só, sobre a parte sexual do casamento. E ele usa até o casamento quase como uma válvula de escape contra a imoralidade sexual, que é o adultério, a busca por, enfim, sexo fora do casamento. No 2, né, uma vez que há tanta imoralidade sexual, olha, vamos evitar isso. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu vou trazer, óbvio, muito para os dias de hoje, porque tem, assim, inúmeras piadinhas na internet, no Instagram e tal. Ah, é casado, sabe? Hoje tem aquela coisa. Como se a vida sexual de um casal, principalmente depois de filhos ou quando tem filhos pequenos e tal, fosse uma grande novidade de vida. Nossa, hoje finalmente, sabe? E a Bíblia desde aquele tempo já está falando o quão mal isso faz para o casamento e o quanto isso acaba incitando
problemas de adultério no próprio casamento. E, enfim, tudo começa a degringolar pelo simples fato de que um não dá atenção ao outro. E vice-versa, tá? Eu não tô querendo colocar o homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem. Tanto que aqui é muito interessante pro pessoal que gosta de falar que a Bíblia é patriarcal, que é machista e tudo. No 4 falando, olha, começa bem machista, entre aspas aí, né? A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo. Ah, meu Deus, meu corpo, minhas regras, onde fica isso? Mas sim o marido. No mesmo verso, da mesma forma, é mútua a coisa. O marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. E ele tá falando aqui também sobre relacionamento sexual. Então, você ter aquela ideia de que a gente só vai ter um relacionamento quando os dois estiverem muito afim, conectado, talvez não seja muito bíblico, tá? Talvez um deva conceder, mesmo que não esteja lá morrendo de vontade, a necessidade física até do outro e vice-versa. Vocês pensam por aí ou eu tô viajando? Sim, não, é isso mesmo. Eu acho que o texto é bem claro com relação a isso. Quanto a essa questão que você falou, Tanto, eu entendo que a gente tem um olhar meio anacrônico da história, né? Quando as pessoas acusam a Bíblia ou Paulo de ser machista. Porque talvez os leitores da carta aqui acusariam Paulo de ser feminista. É verdade. Porque o comum na época era, de fato, o homem ter autoridade sobre a mulher e o corpo da mulher, mas não o contrário. E Paulo equaliza aqui a equação, né? Colocando os dois na mesma autoridade e igualdade, como pertencentes um ao outro. Muito naquela de... Acho que era uma novela, uma minissérie antiga, que eu nem assisti, mas tem tanto meme na internet que o cara fala, se lavar que hoje eu vou te usar. Não lembra? Tem uma coisa assim, não tem? Eu não conheço. Tem. É Gabriela Crave Canela. É o Zé Vilker, eu acho que é isso, né? É isso aí. Mas é que era a realidade da novela, da época retratada e tal. Sim. Mas não é o que o Paulo tá falando aqui, tá? Não é, muito contra a ideia de forçar, nem nada, tá? Mas partir da pessoa, olha o 3, bem direitinho. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. A esposa fala, marido, sabe, começa a dar um beijo, dá aquele abraço mais quente, o marido não tá lá, aquela coisa. Cara, você é marido dela. Eu vi uma mulher na internet falando sobre aconselhamento de casamento e tal, e ela tá falando como mulher para mulheres, né, para esposas. E aí, naquelas caixinhas de pergunta de Instagram, né? Ela responde uma pergunta, meu marido quer toda hora e não sei o quê. E toda hora é tipo 2, 3 vezes na semana, sei lá. E eu não tenho vontade. E ela fala, você tem vontade de trabalhar? Você tem vontade de fazer exercício? Você tem vontade de cozinhar? Mas você faz, porque precisa fazer. E você começa, a vontade vem. Assim, é um conselho meio óbvio na real, mas é mais ou menos o que o Paulo tá falando aqui, ó. O marido tem que satisfazer as necessidades conjugais da esposa e vice-versa. A esposa deve fazer o mesmo pelo seu marido. Eu acho que é um ato até de amor, naquele sentido de me preocupo mais com o próximo do que comigo, sabe? Óbvio que é muito mais legal quando tá os dois super envolvidos e tal. Mas o problema aqui não era esse. E eu acho que o casamento, olhando para a questão prática aqui, né, do casamento, na verdade, eu entendo que o relacionamento sexual no casamento, ele é um bom indício de como que tá a relação. Emocionalmente falando até, né? Em todos os aspectos, né? Porque se o casal está se comunicando bem, está tendo um bom relacionamento, está cuidando um do outro, está sendo amoroso um com o outro, isso vai ser uma consequência, né? O relacionamento sexual vai ser uma consequência da vida em comum. E vai ser agradável e vai ser bom. É bom a gente falar sobre isso aqui no começo do capítulo, porque algumas coisas que vão ser ditas, se tiradas do contexto, podem dar uma visão muito negativa do casamento. E a gente precisa equilibrar com o contexto, o que está acontecendo aqui em Corinto, a gente vai falar sobre isso, mas também com o restante das escrituras que olham para o casamento como uma bênção da parte de Deus. Sim. O casamento é uma instituição divina, Deus criou o casamento e não apenas para procriação, mas ele criou para ser um relacionamento extraordinário. É o maior relacionamento entre dois seres humanos, só perde pro relacionamento entre a pessoa e Deus. Então é um relacionamento de intimidade, de amizade. A sexualidade foi criada
para trazer satisfação, não apenas para procriação. Nós vemos isso em outros livros das Escrituras, como o livro de Cantares, como Provérbios, e outros livros que nos falam sobre isso. Então, isso tudo aqui que a gente está falando, na verdade, é uma bênção que Deus deu para o homem e para a mulher desfrutarem num relacionamento saudável, dentro dos parâmetros divinos, é claro, né? A gente vai ver isso no texto, né? Fora dos parâmetros divinos, eles são manchados pelo pecado e trazem consequências, mas dentro dos parâmetros divinos, eles são uma bênção a ser desfrutada pelo homem, um presente de Deus para a humanidade. Pois é. Lembrando que aqui a gente tá... Eu acho que isso tá bem marcado nesse episódio. Se não falamos com todas as letras, vamos falar agora. A gente não está falando de abuso sexual novamente. A gente está falando de respeito mútuo, né? Entre marido e mulher. Então, eu acho que essa mutualidade do casamento, ela é importante. O assunto acaba sendo, às vezes, muito tabu dentro das igrejas, né? Porque, principalmente, quando você tá namorando ali, é uma coisa proibida, né? No sentido de que não tem a bênção de Deus naquele momento, no momento do namoro. Mas depois que você se casa e recebe a bênção, aí o negócio, né? Uou! E aí, isso, às vezes, eu penso que as igrejas falham. Não todas, mas tem igrejas que falham porque não tem um acompanhamento desde ali do namoro, às vezes até antes. Então, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, até pra não assustar, né? Porque às vezes a pessoa vai pro casamento achando que vai ser uma coisa, principalmente meninas, elas têm toda uma ideia de conto de fadas, né? Das novelas, e eu acho que é um negócio muito especial. E quando você tá com a pessoa enviada por Deus, né? Ali preparada, seu marido, sua esposa, é mais especial ainda. Então, esse conselho aqui de Paulo, primeiro porque Paulo estava falando que ele preferia que todo mundo fosse solteiro, né? Para começo de conversa. Mas já que não dá, já que não rola, já que quando você começa a namorar, realmente as coisas se dão uma esquentada, então ele fala, casa. Ele fala isso, gente. Então, aqui na igreja, a gente tem alguns casais que estão namorando e a gente tenta conversar bastante, eu e o Fernando principalmente. E aí eu lembro que teve uma vez uma moça que perguntou assim pra mim, mas beijo na boca, pode? E olha... É difícil ficar dando regrinha, livrinho de regra, assim, né? Eu falei assim, olha, se você quer só ter que... Hoje não, né? É conhecido como um cortejo, né? Que é só aquela coisa, eu tenho um compromisso com a pessoa e tal. Beleza, se você e a pessoa querem viver uma vida de cortejo, esperando até o momento certo, até pra dar o primeiro beijo, maravilha, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser combinado, conversado, orado bastante, tá? Aí tem outras pessoas que perguntam assim pra mim, Carol, você acha que eu tenho que orar com essa pessoa? Eu falei, não, com certeza, orar você vai ter que orar pro resto da sua vida. Agora, esse negócio pra receber não, Deus falou pra mim que essa pessoa... Aí assim, eu falo, vai procurar seu pastor, seu líder, entendeu? Porque as pessoas confundem um pouco as coisas, entendeu? E eu acho importante a gente ter esse... Já estamos falando aqui diretamente, então vamos ser sinceros, né? Não, tá certo. Não vai chegar pra cremosa lá e falar... Cremosa. Eu orei aqui pra Deus e você vai ser a minha mulher, viu? Exatamente. Ele falou, né? Apesar que eu conheço até um cantor cristão, que aí é diferente, tá, gente? Que ele tava no supermercado e ele olhou pra uma mulher... né? Uma mulher tava passando no supermercado, ele ligou pra mãe dele e falou, acabei de encontrar a mulher da minha vida. E realmente ele hoje é casado com ela, deu certo. Mas é legal, diferente, tá bom? Bonito, mas é exceção, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Não é o padrão. Não. Tem nada a ver com o episódio de hoje, mas já que entrou nesse tema, uma indicação aí pra quem nos ouve, tem um livro que eu gosto muito sobre essa questão de decisões que a gente tem que tomar na vida, que envolve o casamento, mas o livro não é sobre casamento, que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É do Weber, né? Isso, é um livro muito legal que dá vários princípios sobre como você deveria fazer escolhas e tomar decisões na vida. Sim. Só um parêntese aí, já que entrou nesse ponto. Não, um parênteses bom, porque a gente passa várias vezes isso em vários contextos, né? A gente ter uma referência aí boa sobre isso é super bem-vindo. Sim, com certeza. Antes da gente entrar nessa parte do gostaria que todo mundo fosse como eu, né? Que aparece no 7, a Carol já até mencionou. Sim. Eu não queria deixar passar batido o que aparece no começo do verso 5.
não privem um ao outro de terem relações. Infelizmente, eu não conheço, pelo menos, provavelmente eu conheço, mas não sei o que acontece entre eles, tá? Mas, assim, eu não conheço nenhum caso específico de pessoas que usam do sexo como artimanha, no sentido de que, se você não fizer isso, não vai ter nada. Meio que como um castigo, sabe? Eu acho tão infantil, tão triste, e meio que é o... Você falou que não conhece? Não, eu provavelmente conheço pessoas que fazem isso, mas não sei que elas fazem. Entendi. Eu não conheço especificamente alguém, tipo, próximo a mim, que faz isso e eu tô sabendo que faz, entendeu? É isso. Entendi. Mas assim, boa parte das pessoas deve fazer isso. Mas se você faz isso, acontece muito. não façam, tá bom? Não façam. Acontece muito. Aconselhamento conjugal, isso aparece o tempo inteiro. E aí, como é que você trata? Só esse versículo resolve a vida? Não? Deveria, né? Porque o versículo fala algumas coisas, né? Primeiro, a ordem direta, né? Não vos privem uns aos outros. Até porque, pela base que ele deu anteriormente, de que... Um não tem poder sobre o seu próprio corpo. A partir do momento que você casa, é como se você estivesse doando de si ao seu cônjuge, não tem mais pertencimento. É o conceito do um só corpo, né? Exatamente. Ele dá uma exceção, Sim. a menos que haja uma concordância mútua e por um breve período. E por um bom motivo. Exatamente. Para as orações, ele ilustra, é como se fosse o jejum aqui, Sim. né? Você, por um período específico, se abstém aqui, no questão da intimidade sexual, para se dedicar ao Senhor, por uma causa específica, por um momento de oração ali, dedicação. Mas ele termina falando que isso deve ser breve, porque o perigo de fazer isso é a tentação sexual. Então casais fazem isso e não percebem que eles estão fazendo, na verdade, uma armadilha contra si mesmo. Sim. Uma pessoa que usa o sexo como uma barganha, né? Se você não fizer o que eu quero, não vai ter relação. Ela tá construindo uma armadilha contra ela mesma. Porque o outro vai procurar uma relação, só que não ali, é isso. Porque o texto tá falando que Satanás vai tentar, para que Satanás não vos tente por causa da falta de domínio próprio. Ou seja, a sexualidade, ela é muito bela dentro do contexto do casamento, mas ela é também uma forma que Deus nos deu para satisfação. E quando ela não está sendo realizada, a pessoa ela vai ficar tentada. Não estou falando que o adultério é justificável por causa disso, entenda bem, continua sendo pecado e erro, mas muitas vezes pessoas elas dão oportunidades para que Satanás tente nessa área. E assim, não vou dizer nem adultério, tô colocando na equação aqui a própria pornografia em si, Pode ser também. como uma válvula de escape. Pois é. É que naquele contexto talvez seja muito mais o adultério. Né? Sim, lá ainda mais com prostitutas cultuais Com e templo lá, tudo muito né? fácil, né? Mas na nossa sociedade, muita gente talvez esteja se resolvendo na pornografia simplesmente porque o casamento tá... não, você não pôs o quadro lá pra mim, não arrumou a torneira. Enfim. Mas aí tudo parece muito bonito pra nós três que já somos casados, né? Mas um dia fomos solteiros. E o Paulo fala aqui, né? Olha, eu gostaria que todo mundo fosse como eu. Mas cada um é isso que ele tá falando, né? E como eu vi gente falando que o Paulo era solteiro, eu vi gente falando que o Paulo era viúvo, eu não consigo cravar nenhum dos dois. Mas o fato é que ele não é casado. Sim, isso é muito claro no texto. Alguns argumentam que ele era viúvo, porque para que ele tivesse uma certa posição, como ele tinha no judaísmo, era necessário que fosse casado. Então alguns argumentam que, a não ser que ele fosse alguém muito fora da curva, e nós sabemos que Paulo pode se encaixar aqui nesse fora da curva, né? Ele era, né? Sim. Pois é. Geralmente se esperava que ele fosse casado, né? Para ter a posição que ele tinha anteriormente no judaísmo, né? E aí tem sugestões. Além da questão de possivelmente ser solteiro e possivelmente ser viúvo, alguns sugerem que talvez Paulo foi abandonado pela esposa quando ele se tornou um cristão. Essa eu não tinha Porque visto, tinham não. círculos dentro do judaísmo que permitiam o divórcio quando alguém abandonava a fé, quando alguém apostatava da fé judaica. Sim. Então, alguns sugerem que a esposa talvez tenha abandonado Paulo no período da sua conversão. A gente não tem relato sobre isso, é só suposição, Sim. mas... Ele, em um certo sentido, ele vai tratar sobre o tema um pouco mais abaixo. Sim. A gente fala disso ainda hoje. Mas
Mas é legal, né? Porque ele fala, olha, se você consegue se controlar, e aqui é muito claro, né? Sexualmente falando, é melhor que você nem procure casamento, não se case. Mas, e eu gosto muito mais, no verso 9 aqui na NVT fala, é melhor se casar que arder em desejo. Mas eu gosto muito mais, talvez por apego sentimental à época que eu li isso a primeira vez, né? Na revista atualizada. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Sim, ótimo. Essa é a versão tradicional. Mas é isso, e você que não se casou ou que já casou e lembra da sua adolescência / juventude, você sabe bem o que significa viver abrasado, né? Bom, um pouquinho de contexto eu acho que é importante aqui pra gente entender bem essa situação, né? Sim. Porque, como eu disse lá no começo do episódio, se a gente lê esse versículo isolado, talvez pareça que Paulo está falando que o casamento não é bom. Isso seria um problema, porque as escrituras mostram o casamento como bom e Paulo, né, em Efésios, vai falar que o casamento é um retrato do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Sim. Então o próprio Paulo estaria se contradizendo, né? Então um pouquinho de contexto é importante, tá? Paulo faz essa afirmação, no texto ele dá 3 argumentos do porquê seria melhor manter a solteirice, vamos colocar aqui. Ou a viuvez, né, no caso ali que ele cita também. O primeiro motivo que ele dá é a dedicação, a consagração ao Senhor. Porque ele vai explicar mais pra frente, a gente vai chegar lá, porque a pessoa que é casada, ela tem outras preocupações, além do serviço ao Senhor, que ela também tem que se dedicar, porque ela assumiu uma responsabilidade, um compromisso no casamento. O segundo motivo que Paulo dá é o motivo da vinda, do retorno de Cristo, que era a expectativa dos cristãos ali do primeiro século, que aquilo viria rapidamente. Então ele também usa esse argumento. E o terceiro, que aí a gente tem que entrar bastante em contexto, Paulo cita uma situação de aflição presente. A gente vai chegar mais pra frente também na leitura nisso. E aí tem debate entre os estudiosos sobre o que seria essa situação de aflição presente na sociedade ali dos coríntios, na sociedade ali na época em Corinto. Alguns sugerem que é algum tipo de perseguição que os cristãos estavam sofrendo ali por causa de uma cidade muito idólatra e que isso dificultava, de fato, o casamento, no sentido de que alguém que é solteiro consegue fugir se for necessário mais rapidamente, consegue mais fácil o seu sustento do que alguém que estava passando por opressão, por perseguição, sendo casado, tendo que sustentar a sua família, tendo que talvez fugir com crianças pequenas e esposa e uma série de coisas. É uma sugestão, Paulo não fala claramente, mas ele fala de uma situação de angústia presente, certo, que pode ser um contexto ali de perseguição, é o que a maioria dos estudiosos sugere, pelo menos. Acho que dá pra virar pro próximo bloco, não? Creio que sim. Beleza, então. Eu vou fazer a leitura do 10 até o 24. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição.
E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus os chamou. Outro tema que quase não deve aparecer nos aconselhamentos, né, Thiago? Só um pouquinho. Falando claramente sobre divórcio aqui. Eu tenho uma dúvida, Thiago. Essa aqui eu realmente não encontrei. Você tem ideia se, no contexto lá, a mulher podia pedir carta de divórcio para o marido? Ou só o contrário que era possível? Olha, pelo menos não era o comum. Uhum. Como a gente falou até no começo aí, o comum era o homem ter autoridade sobre a mulher, num contexto até de uma autoridade opressora mesmo. Não gosto de usar muito esse termo porque eu acho que ele é muito politizado hoje, mas num contexto bem ruim, né? Bem ditatorial mesmo. Então não sei, talvez em alguns casos fosse concedido, tinham tribunais, como a gente já viu, talvez algum caso específico, mas não era o comum, pelo menos. Vou pra casa da minha mãe, essas coisas assim, não rolava muito, acho. Acho que não. Acho que até por isso o texto sempre coloca da perspectiva do homem, né? Uhum. Mas pra nós é muito nítido que dá pra fazer uma via dupla aqui com muita tranquilidade, né? Não tem problema algum com isso. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Isso sim. Uhum. E aqui basicamente o Paulo tá falando, ó, você casou, não se separa. É tão simples, né? As pessoas complicam um negócio que não precisa, né? Ficam tentando... Essa eu já ouvi várias pessoas. Quando que pode? Quando que eu não posso? Eu não posso separar. Cara, via de regra, não. É isso, tá? Não pode. Vai ter algum outro caso ali, exceção à regra, mas é a exceção à regra, não é o normal. É verdade, isso que o Tan falou é evidente, né? Em todos os textos que a gente vê das escrituras, a gente conhece que o padrão divino nunca é o divórcio. Uhum. Você pode considerar que existem cláusulas de exceção, vão ter linhas sobre isso dentro do cristianismo, né? Vamos colocar assim, alguns que acreditam que o divórcio nunca deveria existir, outros que acreditam que ele é possível em algumas cláusulas de exceção que se encontram ali no Evangelho de Mateus, principalmente quando Jesus fala de relações sexuais ilícitas, e aqui também em 1 Coríntios 7, que a gente acabou de ler e vai mencionar, mas um pouquinho mais pra frente também. Mas, de fato, o que é o ideal divino? O ideal divino é os dois tornam uma só carne e... enquanto viverem, eles estão ligados e esse é o casamento. É isso aí. É aquele negócio, até que a morte os separe, Exatamente, até que a morte os separe. E se houver adultério? O ideal é que haja perdão e reconciliação. Né? Esse é o ideal. Há uma possibilidade de quebra da aliança com uma relação sexual fora do casamento? Eu, particularmente, creio que sim. É a minha interpretação lá do texto de Mateus, dos evangelhos, que ali é uma cláusula de exceção. Mas nunca é o ideal. Na prática, eu como pastor, aconselhando pessoas, sempre que isso surge, meu aconselhamento sempre vai ser para perdão e restauração. Esse é o ideal. O ideal divino é que haja perdão, reconciliação, restauração. Manter o casamento. E por mais que pareça impossível, por causa da situação que vocês chegaram, é possível. E realmente acreditem nisso, sabe? É possível restaurar um relacionamento que parece que tá totalmente morto. É possível. É possível. Claro que é doloroso passar por uma situação de dificuldade no casamento, as pessoas sofrem, a gente aconselha pessoas, a gente vê isso acontecendo. E eu diria que é possível e que quando a gente busca o Senhor genuinamente, com o coração aberto para perdoar, não é tão difícil ou se torna menos difícil no processo quanto a gente pensa que é. Porque às vezes a gente coloca assim, é possível, a pessoa fala assim, é possível. É quase como a gente estivesse falando assim, é possível, mas é quase impossível. E na verdade não é. O Senhor dá graça. Sim. É do interesse de Deus, né? Fazer o relacionamento voltar a florescer. E é um reflexo do perdão que nós recebemos do próprio Senhor, né? Sim. Sim. E isso a gente tá falando de divórcio quando há adultério. O problema é que, hoje em dia, qualquer problema
motivo, né? Ah, você aperta a pasta de dentro do meio, não dá. Entende? E aí, isso daí eu acho que ainda é um pouco assim... É falta de maturidade. Então, de novo, eu acho que a igreja tem um papel muito fundamental, porque a gente vê pessoas... Vou falar aqui o exemplo da minha casa. Meu pai não deixava a gente namorar antes de terminar o ensino médio. Uhum. Isso foi uma regra imposta por ele tem as razões dele, a gente, como filha, aceitava, né? Então, quando a minha irmã a gente terminou o ensino médio, a Amanda começou a namorar, eu comecei a namorar 1 ano depois. E o meu pai sempre falou, olha, eu não quero vocês namorando muito tempo, tá bom? Exatamente, por essa questão, né, de... Prudente. Exatamente, isso aí. E eu acabei namorando 5 anos, mas a minha irmã namorou por 2 anos. Uhum. E ela se casou, tá casada com o pastor Eduardo, que a gente teve aqui por um tempo. Eu tô casada, já vai fazer 12 anos com o Fernando. E, gente, eu acho que eu namorei muito tempo. E eu sempre trouxe pro meu relacionamento, a gente sempre tentou ler a Bíblia e orar. E eu falo tentar porque tem dia que realmente... Primeiro que a gente não tava muito afim, sinceridade. E outra porque quando você é namorado, você não tá muito preocupado com isso, entende? Mas eu acho fundamental a igreja ter Eu tô falando igreja, mas tô falando liderança, conselheiros, enfim... Procure alguém pra te ajudar com conselhos. E não tem vergonha também, né? Tem muita gente que não procura pela vergonha, né? Exato. E aí a pessoa entra num casamento achando que é só sexo e não é. E tem muitos outros fatores. É a pasta de dente que você aperta no meio e vai dar ruim. A manteiga que você raspa em vez de cortar. Papel higiênico virado pra cima ou pra baixo. Sabe umas coisas? Ixi, são umas coisas tão bobas que você vai somando ali. E aí você fala, não era essa pessoa. Ah, não, eu escolhi mal. Ah, não, eu me enganei. E, poxa, não, sabe? As coisas não são assim. Então, casamento... Tem até uma atriz americana que ela deu uma entrevista outro dia, a Viola Davis, e ela falou que o casamento começa quando você quer matar a pessoa. E eu não sei se ela é cristã e ela não faz alusão à Bíblia, mas ela fala que aquele momento que você quer matar a pessoa é aquele momento que você fala, não, eu amo essa pessoa. É com essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida. Então, vamos lá. Fui eu que escolhi, né? Ninguém me obrigou. Exato. Ninguém obrigou. Então, eu acho que é todo um efeito dominó, que se a gente não cuida lá na base, se a gente não leva a sério as coisas, quando chega ali em cima, né, vai afunilando e o casamento chega e a pessoa se casa, aí, gente, o negócio é brabo, é dureza. Eu quero colocar uma coisa que me entristece, e me entristece porque eu vejo muitos cristãos meio que, às vezes veladamente, às vezes bem descaradamente, defendendo isso. E eu vou usar um exemplo aqui, eu não conheço essas pessoas pessoalmente, mas é um exemplo interessante para trazer, dado que é super público. Eu também nem sei se são cristãos ou não, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o caso da cantora Sandy, que se separou do marido Lucas. Uhum. Foram casados. Eu tô dizendo porque... Olhando de fora, que casal perfeito, porque eles se amam, porque isso, porque aquilo, porque tem o filho, que preserva o filho, preserva a imagem. Tem, sabe, aquela áurea de casamento certinho. E aí, do nada, decidimos nos separar. E aí, olha, porque a gente se ama muito, não tava dando. E, enfim, não sei. Não tô na vida deles, 4 paredes e tal. Uhum. E hoje, sim, se separaram, mas passeiam junto, talvez por causa do filho, não sei, não quero julgar essa parte. O que eu quero dizer é, cansei de ver pessoas falando, que bom que eles fizeram assim. Como assim, sabe? Um cristão não pode falar que bom que eles fizeram assim, é uma separação. É contra a vontade de Deus uma separação. Por mais que pareça que foi bonitinho, por mais que pareça que eles se respeitam, por mais... O que eu tô dizendo é que é um passo muito perto a normatizar isso como, beleza, dá pra se separar e ficar em paz, e manter bem, e criar o filho, e ser amigo, e tudo mais. E eu vi, sim, muitos cristãos elogiando esse tipo de separação. Cara, não pode, é uma separação. Enfim, fica aqui a minha indignação registrada. E não ao casal, tá? Aos cristãos que passam pano, é isso. É bom a gente colocar
A gente tem um público diversificado aqui, né, nos ouvindo. Como a gente falou, bom a gente estabelecer aqui e organizar o raciocínio. O divórcio nunca é o plano de Deus. Ponto 1. Segundo, tem várias linhas, como eu falei, eu entendo que ele é possível somente em alguns casos que são exceções, que a Escritura apresenta. Ou seja, isso deve nos levar a lutar pelo casamento e não desistir por qualquer motivo, como é comum na nossa cultura. Excelente. Sim. Na nossa cultura, qualquer motivo é... não tá legal, acabou o amor, não sei o quê, já, a pessoa já parte pro divórcio em vez de lutar pelo casamento. Nós deveríamos lutar pelo casamento. Terceiro, talvez você que está nos ouvindo aqui é divorciado. Sim. Talvez você teve uma experiência negativa no casamento e não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Deus perdoa e Deus dá graça. Não é também o fim da linha para a sua vida, né? Você talvez esteja ouvindo isso e falando assim, e meu caso então, tô perdido agora, né? Eu me divorciei por um motivo não justo biblicamente. De repente a pessoa até queria voltar a perdoar, mas não é mútua a coisa, sabe? Não tem como, já tem outros relacionamentos e coisas do tipo. Deus dá graça, Deus perdoa e você deve se apegar ao Senhor e tentar fazer o ideal dele a partir de agora. É isso. Então o que a gente está falando, principalmente para aqueles, né, que estão casados e para aqueles que estão solteiros ainda e pretendem casar, para entender a seriedade do que é o casamento. Sim. Que não é um relacionamento que você vai entrar para fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo. Não. O casamento é uma aliança, é algo que você estabelece um compromisso que não deveria ser rompido, a não ser em casos muito específicos e pontuais. Um dos casos específicos é o que está dito aqui. Eu gosto desse exemplo. Eu casei com um descrente. E acho que tem, pensando de novo na sociedade hoje, tá? Tem 2 motivos de você se encontrar nessa situação. Uma é, os 2 eram descrentes e um se converteu. De um jeito ou de outro caiu nesse caso. Que provavelmente, só um parênteses aqui, é o caso aqui, que nós estamos falando de uma primeira geração de cristãos. Sim. O evangelho chegou em Corinto faz pouco tempo, então provavelmente maridos se converteram e esposas se converteram e maridos não, né? Então provavelmente é o que está acontecendo no contexto de Corinto aqui. O segundo, e eu acredito que seja oriundo de um pecado, né? É um casamento misto, pensando de novo na nossa sociedade. Eu me casei já sendo cristão com alguém que não era cristão. E a gente sabe que acontece a rodo, né? Não deveria, mas acontece. O fato é que chegou nessa situação, beleza. Eu estou casado e meu cônjuge é descrente. Eu já aconselhei 2 casais que estavam assim e eles 2 tiveram a mesma dúvida, foi interessante. Eu sou casado, meu cônjuge, eu não vou nem dizer se é o homem ou a mulher aqui para preservar as identidades, né? Mas o meu cônjuge não é. E agora, o que eu faço? Me separo? Porque eu tô sério com Deus aqui, sabe? E esse é o texto que você tem que falar, não, se a pessoa do lado de lá aceita esse contexto, você vai abençoar, na verdade, a vida dela. Mas eu pequei. Nos 2 casos eram pessoas que se casaram já sendo cristãs, tá? Eu falei, pecou? E a pessoa chegou ao ponto de pedir perdão a Deus por ter se casado com aquela pessoa. E eu acho que é legítimo disso. Beleza, agora que eu pedi perdão e reconheci que eu errei lá no passado, Deus me ajuda a conviver com isso e da melhor forma. E eu acho muito bonito o texto falando, olha, o seu cônjuge, não só o seu cônjuge, mas os seus filhos, eles passam a receber, assim, bênçãos de Deus por sua causa, sendo você cristão. Não acredito que esse texto está falando aqui que eles vão ser salvos, tá? Nem os cônjuges, nem os filhos. Apesar da palavra santo, santificado e tudo mais, eu realmente não acredito nessa teologia. Próprio Paulo fala no final do argumento, falando como você sabe se você vai salvar a sua esposa ou seu cônjuge, né? Não é disso que ele tá falando, ele não tá falando de salvação, né? Isso, mas é óbvio, o assunto, Deus vai estar dentro da sua casa direto, o seu testemunho vai estar dentro da sua casa direto, os seus filhos vão ver você lendo a Bíblia, você orando, você frequentando a igreja, você vai levar os seus filhos à igreja. Então, assim, é só coisa boa, pensando em bênçãos divinas que você vai trazer pra dentro do seu lar. Sim. Agora, a pergunta é, a pessoa não quer, o descrente, né? Não quer. Aí eu, pessoalmente, entendo, beleza, é uma concessão
e uma concessão no nível de até, beleza, eu briguei muito na minha vida já com isso, mas hoje eu tenho certa paz, até o episódio de hoje, que pode ser que vocês mudem isso, né, com seus argumentos. Eu tenho certa paz até em defender que essa pessoa poderia se casar de novo mais adiante. Mas essa é a minha opinião. Eu também concordo, eu sigo essa linha, tá bom? De que o divórcio em motivos justificáveis, que são as exceções, como a gente falou, eles permitem um novo casamento. Tem gente muito boa que vai discordar disso, tá bom? E tem gente muito boa que também vai concordar com isso. É um debate muito forte no meio evangélico, a interpretação do texto nem sempre é simples, mas eu também sigo essa posição de que o novo casamento é possível quando, diante de Deus, quando o casamento ele é rompido dentro das cláusulas de exceções das escrituras, que é a relação sexual ilícita, segundo os evangelhos, e o abandono, segundo aqui 1 Coríntios 7. Se a outra parte abandona o casamento. Então eu entendo que isso é possível. Agora, tem uma questão importante, só sobre o que o Tan falou, da questão da esposa santificar o marido e os filhos, ou vice-versa. Eu acho que o que o Paulo está falando aqui também é falado por Pedro. De uma outra forma, eu acho que pode ficar mais claro. Eu quero ler rapidamente versículos 1 e 2 de 1 Pedro 3. Diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, e aqui está falando de um incrédulo, seja conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Boa. Ou seja, o testemunho cristão tem uma influência dentro de um casamento misto, que não é o ideal, como a gente já falou também, principalmente quando ele é tomado por decisão consciente, né? Não porque alguém se converteu no meio do caminho. Então esse não é o ideal bíblico. Mas o testemunho cristão, ele tem uma forte influência ali. Deus pode usar isso até para salvar. A gente não sabe se vai salvar, mas pelo menos para impactar a vida dos filhos, como o Tan falou. A gente vê isso na igreja, né? Quantas mulheres que o marido não é cristão e que os filhos estão na igreja, estão firmes na igreja pela influência da mãe, ou vice-versa também. Mas o texto está falando isso, não está falando de salvação necessariamente. Paulo vai falar que não tem como a gente saber se a pessoa vai ser salva ou não, mas está falando sobre essa influência do testemunho mesmo. Legal. E também não tá falando, pode se casar com um incrédulo que o seu testemunho vai fazer ele ir pra igreja, não é isso? Não é isso. Bem observado, Carol. É isso aí. Não tem muita gente que faz o casamento missionário, né? E você pode me citar exemplos de que isso deu certo e que eu vou te citar o número vezes 10 de que não deu certo. Não deu. Então, a experiência também mostra, além de que a Bíblia mostra que não é a relação ideal. A gente vai ver isso lá em 2 Coríntios, quando fala do jugo desigual, não em 1 Coríntios. Mas, no padrão das Escrituras, o casamento é entre duas pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Esse é o ideal. E a partir do 17 até o fim que eu li aqui, ele vai falar sobre circuncisão, vai falar sobre servidão. É tudo ilustração da mesma coisa. É isso, né, Thiago, que você tá me falando em off. Eu entendo que sim, né? Tem gente que vai olhar de uma maneira diferente, mas eu entendo que Paulo vai usar o argumento de permanecer na situação em que o Senhor, né, chamou aquela pessoa, e aí ele tá falando de ser solteiro ou estar casado, ou seja, se você tá casado não é pra você se divorciar. Se você tá solteiro, permaneça como está, no argumento que ele tá usando. Ou seja, permaneça na situação. E aí ele vai dar 2 exemplos, né? O exemplo da circuncisão e o exemplo da escravidão. Certo. São 2 exemplos que ele usa aqui no texto pra falar, olha, você pode ser crente, você não precisa mudar o seu estado, vamos colocar assim, né? Se você foi chamado como crente como um escravo, você pode ser crente como escravo. Se você tiver a oportunidade de ser liberto, ótimo, aproveite. Né? Aproveite para ser liberto, né? Para conquistar sua liberdade. Mas se não, você pode permanecer servindo ao Senhor do jeito que você está. Sim, lembrando que isso era um contexto da sociedade, né? Exato, o contexto da sociedade da época, da da escravidão, né? Que era diferente da escravidão que a gente conhece, né? Da abolição da escravatura do nosso país, era um contexto diferente. Talvez quando a gente chegar num outro texto que fale mais especificamente sobre isso, a gente aprofunde um pouco mais na questão da escravidão. A gente já falou um pouquinho disso em Efésios, né? Para quem já falamos, já ouviu aí Efésios, ou pode ouvir depois, para se aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, Paulo está falando sobre isso. E a outra questão é a questão da circuncisão,
Né? Se você já era circuncidado, você não precisa tentar reverter. Tinham cirurgias no mundo antigo, né, que tentavam reverter. Então eu estudei isso e falei, nossa, nunca ouvi falar disso. Tentavam reverter a circuncisão. E se você foi salvo sendo incircunciso, você não precisa se circuncidar, que é o grande debate de Paulo em outras cartas, né, que os judaizantes estavam tentando forçar os gentios cristãos a se circuncidar para serem salvos. Paulo fala, não precisa, você é salvo pela fé em Cristo. Ele fala, não faz diferença, o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus, tá no 19. Exatamente. Eu gosto muito, voltando para a ilustração da servidão aqui, né? Desse, se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Eu gosto porque eu acho bonito as palavras, né? E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. A gente nunca pode esquecer isso, né? A gente nunca vai ser livre. A gente escolhe a quem vai servir. É isso. Se é o pecado, a carne ou é o próprio Cristo. O próprio Paulo, em muitas cartas, ele põe, né? Eu, escravo de Cristo, servo de Cristo, né? Então, não é aquela servidão opressiva, né? Pelo contrário, é uma servidão libertadora, se é que as pessoas conseguem entender isso, né? É verdade. Nós até mencionamos, se eu não me engano, no último episódio, falando um pouquinho sobre essa questão da liberdade, como as pessoas confundem, né, com libertinagem. Sim. E aqui Paulo está falando da situação do escravo mesmo. Ele é liberto em Cristo Jesus, mesmo sendo escravo. E o livre é escravo de Cristo, mesmo sendo livre. Mas a gente pulou um trechinho aqui importante para os... Enfim, acontece toda hora no aconselhamento que a gente passa aqui. Já vi também várias vezes. Que é a ideia de, beleza, eu me separei, já não devia, né? Mas posso me casar de novo? A gente mencionou agora há pouco uma opinião, de novo, uma opinião pessoal, e entendo que tem gente séria falando o contrário, de que no caso desse abandono da parte descrente, beleza. Mas no 10 e do 11, olha, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Aliás, vale um parênteses aqui. Isso não é a opinião do Paulo. Isso aqui foi o Senhor Jesus aqui, tá? Jesus falou com Paulo, e aí, quando a gente for para Atos, a gente vai ver encontros de Jesus com Paulo e tal. Então, é algo que o Paulo está querendo deixar muito claro. Olha, isso não é uma opinião minha do Paulo. Isso aqui foi uma instrução direta dada por Jesus. Deixa eu fazer um parêntese no seu parêntese. Pode fazer. Colchetes. Que eu acho que é importante aqui. Pode ser algo que o Senhor Jesus falou diretamente com Paulo, sim, como você disse. Mas pode ser algo que Jesus ensinou. Sim. Não diretamente a Paulo, mas ele ensinou. Então vem direto da boca do Senhor. Mas em alguns momentos ele fala que é algo que ele está falando e não o Senhor. Sim. Mas no fim do capítulo ele fala que tem o Espírito Santo. Né? Exato. É importante a gente ler esses textos como inspirados, tá bom? Sim. Porque tem gente que pega esse texto e fala assim, não, tá vendo? É só a opinião de Paulo. Não importa. Opa, como assim? Né? Tem autoridade, é inspirado mesmo sendo a opinião de Paulo. A única coisa que Paulo tá falando é que o Senhor não falou nada sobre aquilo. Mas ele, como apóstolo, tem autoridade para falar sobre isso. É isso aí. E no 10 tá falando, você falou, é uma opinião, tem uma ordem. É a ordem. De Deus, do Senhor Jesus. A esposa não deve se separar do marido. A gente já falou 1000 vezes hoje, né? Não pode. Mas se o fizer, isso aqui não é só a esposa do marido, tá? A gente já falou essa reciprocidade aqui. Não pode separar. Mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie. Ou seja, você só tem duas opções. Se reconciliar nesse casamento, que é o esperado, ou se, cara, aconteceu alguma coisa e você ficou solteira, guardadas as ressalvas que a gente já deu, não é permitido um novo casamento. Simplesmente isso. Não é permitido um novo casamento. Vou falar de novo. Não é permitido um novo casamento. E infelizmente a gente vê igrejas e pastores fazendo isso aí como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu acho que o normal do mundo seria o pastor falar, não caso. Inclusive, se você fizer isso, você vai ser disciplinado da igreja e que vai passar pelo processo que a gente já viu nos outros capítulos aí. Mas, infelizmente, tem sido a exceção à regra nos dias de hoje. Falei muito forte, é isso? Não. Eu acho que é isso. É isso, né? É porque quando a gente vê assim na prática, é um pouco chocante, né? Ou você segue a Bíblia, É o que a gente falou agora há pouco. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo de outra coisa. Livre você não é. É. Quem que você vai querer servir? É bem isso mesmo.
acho que dá pra ir pro próximo bloco então, né? Bloco 3, vez do Thiago Moreira fazer a leitura, 1 Coríntios 7, do 25 até o final. Isso mesmo, então vamos fazer a leitura do texto. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem, e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Aqui no 25 já fica bem claro que é resposta, né, ainda àquela carta que os coríntios tinham mandado, né, quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram. Então eles já tinham perguntado para o Paulo: e aí, as mulheres podem ficar patitia? Acho que é isso, né, que ele perguntou. Eu acho esse trecho assim, primeiro que eu queria já deixar no ar pra gente conversar daqui a pouquinho, porque me lembrei agora e de fato eu não sei, tá? Será que isso aqui é a base bíblica que, por exemplo, os padres, os católicos usam para o celibato? Não sei. E fechando esse parênteses, mas eu não quero perder a ideia, a dúvida que eu tenho aqui não é nem uma dúvida, né? Mas é um certo incômodo, porque ao mesmo tempo que a gente vê lá o casamento sendo criado por Deus desde Gênesis, Deus inventando isso, aquele paralelo enorme do casamento entre um homem e uma mulher, Cristo e a igreja, aquele não é bom que o homem fique só, sabe? O plano maior de Deus para o ser humano é justamente a formação da família, até para procriação e crescimento e tudo mais. No entanto, a gente vê o Paulo aqui muito reticente com essa ideia do casamento. Você falou lá no início do episódio que talvez o Paulo tenha sido alguém que foi abandonado pela esposa. A gente de fato não tem argumentos bíblicos sólidos para defender essa tese, mas talvez, né? É possível. E o Paulo mesmo, ele se coloca numa situação aqui, eu preciso responder uma pergunta que me fizeram, mas a resposta dele não é tão, pelo menos para mim, não pareceu tão direta, tão, preto no branco assim. Pode ser, pode não ser, eu acho isso, talvez seja melhor aquilo. Enfim, acho que o próprio Paulo estava meio que numa saia justa para responder isso, não sei. Eu acho que a dificuldade desse texto se encontra em duas questões, né? A primeira é... a gente não tem o outro lado da correspondência, né? Sim. A gente tem Paulo respondendo perguntas dos coríntios que a gente tenta imaginar quais perguntas foram.
A gente não sabe qual o nível de especificidade daquelas perguntas, né? Então a gente está tentando remontar um cenário onde Paulo está trazendo respostas a perguntas que nós não temos acesso. Nós podemos imaginar. E nem ele tinha uma resposta direta de Deus, né? Ele já fala, não tem um mandamento muito claro do Senhor para isso. Eu vou dar a minha opinião, eu acho que ela é confiável e sábia. Claro, quando Paulo fala isso, é bom a gente falar isso aqui, porque muitos leem esse texto também e acabam tirando um pouco da autoridade do texto por Paulo estar falando assim, não, esse aqui é o meu conselho. Mas a gente tem que lembrar que o texto é inspirado. Sim. Você falou isso no bloco passado. É um texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo está falando aqui é que Jesus não falou nada sobre esse assunto, aparentemente. Não tem um conselho direto do Senhor, então ele está dando o conselho dele para uma situação específica que foi perguntada a ele que Jesus não tratou. Sim. No seu ministério. Então eu creio que a primeira dificuldade com esse texto é essa. A gente não tem a pergunta, então a gente tenta imaginar, remontar o cenário. A segunda dificuldade, para mim, se encontra bem no comecinho desse trecho que a gente leu, quando Paulo fala das dificuldades do nosso tempo. Sim. Porque parece que a recomendação dele, que ele está dando aqui, é devido a uma ocasião específica que a gente também não sabe com certeza o que é, a gente pode imaginar. Eu sempre penso que ele acha que Cristo vai voltar logo. Esse é um motivo que ele dá, mas não é o único. Parece que a dificuldade do tempo presente é o outro motivo que ele dá, que aí muitos sugerem que é um tipo de perseguição, de dificuldade específica que os coríntios estavam passando ali. Porque se a gente pensa que isso é um ensino geral de Paulo, a gente vai ter um problema. Porque lá em Efésios, Paulo retrata o casamento de forma tão bela e tão majestosa, mostrando que é um reflexo de Cristo com a igreja, que Paulo estaria entrando em contradição aqui, né? Se aqui ele fala, não, olha, melhor não casar. E lá os Efésios ele fala, olha, o casamento ele é um retrato de Cristo e da sua igreja, parece algo incoerente, né? Então, eu tendo a entender, e a maioria dos intérpretes entendem assim, que as recomendações de Paulo aqui são por questões específicas que os irmãos em Corinto estão passando. A recomendação de não casar ou de permanecer solteiro de preferência, ele fala que se casar não é errado, não é pecado, mas preferencialmente manter-se solteiro na situação específica parece ter a ver com um contexto que está acontecendo ali de Corinto. No 28, né? No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades. Exatamente. Mas também sempre tem dificuldades para casamento. É claro. As dificuldades, elas existem, mas parece... Eu ouvi algumas sugestões, né? Estudando para esse capítulo, né? Ouvi alguns pregadores, li alguns textos. Algumas sugestões eram justamente naquela linha que nós citamos anteriormente, daquilo que o próprio apóstolo Paulo pode ter sofrido, como você citou, né? Parece que em Corinto, por ser uma cidade muito idólatra, né? Como a gente já falou, aquelas pessoas que largavam a idolatria, né, os outros deuses, e se tornavam cristãs, elas estavam sofrendo represálias. Sofrendo algum tipo de perseguição, de dificuldade, de exclusão social, inclusive. Certo. Então eles tinham espécies de grupos, né? O grupo dos ourives, como se fossem sindicatos da nossa cultura, né? E que as pessoas que se convertiam e deixavam essa adoração nesses deuses, estava relacionado a esses deuses também, eles perdiam acesso socialmente, eles eram perseguidos. Então muitos sugerem que as dificuldades que Paulo está mencionando aqui em Corinto eram por causa disso. E aí você pensa, por que é pior estar casado numa situação como essa? Porque não é só você. Você tem que sustentar a sua esposa, você tem filhos, você pode ser perseguido, tem que sair correndo aí com esposa e filhos, sair sem nada. E às vezes o próprio casal não defende a mesma fé, né? Então é um problema. Sim, que era um contexto que estava acontecendo. A gente viu, né, do contexto da primeira geração dos cristãos, né? Às vezes o marido se converte, a esposa não. A esposa se converte, o marido não. E aí tem todo aquele conflito que a gente viu no trecho passado. Então, quando a gente tenta remontar o cenário, o que a maioria dos teólogos entendem é que essa situação, que só é mencionada aqui, né, na carta aos Coríntios, nas outras cartas parece que Paulo está sempre recomendando o casamento, é por uma perseguição específica que está acontecendo ali. Esse é o único texto bíblico que vai dar esse pé atrás pro casamento. É isso, né? Aparentemente, sim. Tá. Isso que você falou, eu tô relendo aqui o 36,
Olha só, se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além das forças, que se case, enfim, mas também se não case. Mas o gancho que eu quero pegar aqui é que ele não tá falando de alguém que nem estava planejando o casamento e, nossa, deixa eu ir atrás de uma noiva. É alguém que já tá noivo. E o noivado lá era um pouco mais intenso até do que o contexto de noivado aqui. Já era uma promessa de casamento muito intensa. A gente vê isso com José e Maria em Jesus, sabe? Que eram noivos e praticamente a sociedade já os considera casados. Mesmo nesse caso, ele recomenda que, olha, é melhor até desmanchar esse noivado, se vocês aguentarem. Eu li algo a respeito sobre contentamento, né? Que a grande questão aqui é você estar contente no seu estado civil. Então, se você consegue, não sei se chega a ser um dom, a questão de você ser solteiro ou nascer para ser casado. Eu sei que nem quase, todo mundo... nem todo mundo nasceu para casar e nem todo mundo nasceu para ficar só, né? Jesus fala sobre isso, Carol. Sim. Jesus fala sobre isso. Não é dom no sentido que a gente chama de dom espiritual, né? Para servir na igreja. Mas Jesus fala que só alguns receberam essa capacitação do celibato, né? Boa. Então, eu acho que essa questão de você estar contente, né? Porque a vida que a gente vive aqui na Terra, ela é passageira, por mais que eu vou viver 80, 90, um século, mas o que a gente tá vivendo aqui é a ponta do iceberg do que vamos viver na eternidade, né? E eu lembro que assim que eu e o Fernando casamos, ele falou assim pra mim, eu queria tanto ser casado com você no céu. Eu falei, É só até que a morte nos separe. Exatamente, acabou. Torce pra volta de Cristo ser antes da morte, porque aí, né? Mas então, é que o que eu entendo desse texto, e assim, não é uma visão tão teológica, mas quando você é ali adolescente, quando você é jovem, solteiro, pelo menos na minha época de adolescência e juventude era assim, Jesus volta, mas deixa a gente casar antes, sabe? Mas volta, Jesus, mas deixa eu primeiro fazer isso. Eu acho que é exatamente isso que Paulo tá falando, né? Olha, você tem que entender qual é o seu papel aqui. Então, seu papel é ansiar a volta de Cristo, né? Então, é a minha interpretação nesse sentido de que não anseie por a coisa mais importante da sua vida ser o casamento ou não ser o casamento, porque não é isso, não é sobre a vida, né? O mote não tem que ser esse. Isso é uma pessoa casada que tá falando. Não, é verdade. Tem muito disso nesse texto, Carol. Porque o casamento ele é uma bênção de Deus. A gente vê isso desde Gênesis, como o Tan falou. As escrituras falam sobre isso, né? Desde o Antigo Testamento. Livros como o Cântico dos Cânticos mostram a beleza do amor conjugal, né? E temos várias recomendações sobre o casamento. Porém, o casamento... ele não é o sentido da vida. Sim, exatamente. Tem gente que entra numa depressão. Não casei, minha vida não tem mais sentido. Fiquei pro titio, pra titia. E eu acho que esse texto é importante para nos mostrar isso, porque no meio cristão conservador, vamos colocar assim, muitas vezes as pessoas entendem justamente isso e até olham com certo... menosprezo, vamos colocar assim, aquelas pessoas que não casaram. Exato, como se não tivessem vivido uma vida plena, né? Como se fossem incompletas de alguma forma. Isso. E é bom que esse texto equilibra as coisas. O casamento é uma bênção de Deus e é o plano geral para a humanidade, como o Tan falou, mas não casar-se não é ser um cristão inferior. Sim. Paulo, inclusive, mostra aqui que você pode até servir ao Senhor com mais dedicação, porque você não vai estar ocupado com outras questões que envolvem o casamento, responsabilidades do casamento. Exato. Agora, tá passando aqui na minha cabeça, assim, no ar, eu peguei uma pergunta que não quer calar. Dá pra gente pegar esse texto pros dias de hoje? E o que eu quero dizer é, não nisso tudo que vocês dois já falaram agora, que eu acho que isso tá bem certo mesmo. Tipo, não se desespere se você não se casar, enfim, Deus tem os seus planos pra cada pessoa e tal. Mas no sentido de incentivar o não casamento por causa dos motivos que ele colocou aqui. Olha, você vai ter uma vida melhor com Deus, você tem uma oportunidade de servir melhor e tudo mais. Ou é meio que não, olha, não se entristeça, porque isso também faz parte da vida cristã e sim, tá bem distante uma coisa da outra. Uma coisa é você usar esse texto quase como um consolo para alguém que acabou não se casando, e acho que é muito válido. A outra é você chegar pro jovem da sua igreja e falar, olha,
não vai atrás do casamento, sabe? Se acontecer, tudo bem, não se martirize porque não é pecado. Porque o Paulo, na real, tá falando isso nesse texto, né? Vamos ser bem claros. Sim. Mas é um contexto de lá. A pergunta é se hoje em dia dá pra eu ir num púlpito e pregar isso e falar, não busquem casamento? Ou é forçar o texto? Eu acho que é forçar o texto, porque é da ocasião, como eu interpreto, como eu disse. Eu acho que o plano geral de Deus é o casamento. Eu acho que a gente deveria incentivar os jovens da nossa igreja a se casar e a formar famílias, né? Que é o padrão divino comum. Porém, tem pessoas que não vão se casar, que não é o plano de Deus para elas, e não tem nenhum problema nisso, como a gente acabou de falar. Eu diria que talvez isso se aplique em alguns contextos muito específicos. Missionário? Por exemplo, um jovem... Exato, é o exemplo que eu ia dar. Um jovem que tem um chamado para ir para missões num contexto de perseguição. Um país de perseguição cristã e tal. E que não é casado ainda, que ele teve o chamado dele como solteiro e ele quer ir para um país onde o evangelho é perseguido. Talvez é melhor ele ir sozinho. Talvez seria melhor ele cumprir a missão que Deus está dando para ele, porque com esposa e filhos, ele teria todas essas preocupações aqui que parece que Paulo está falando. Sim. E colocaria em risco de alguma forma. Não que é errado ir com a esposa e os filhos para um campo onde há perseguição, mas talvez fosse uma aplicação pensando num contexto próximo, vamos colocar assim. Sim, sim. Agora, a gente tá falando, é cultural, é pontual na história e tudo mais. Não dá pra construir uma doutrina disso, mas no finalzinho lá, no 39, pra mim é uma doutrina muito bem sólida, né? Vamos guardar as devidas proporções aí. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre pra se casar com quem quiser, desde que sejam irmãos no Senhor. Sim. Não vamos usar o que a gente falou aqui pra tentar tirar da sua frente coisas que você quer tirar da sua frente, mas na verdade você sabe que tá errado. É verdade. E o trecho anterior que a gente já tratou fala sobre isso também, né? O casamento, a gente já conversou sobre isso, né? O casamento, ele é instituído por Deus para o cristão tem que casar com outro cristão. Sim. Né? E o padrão é até que a morte os separe. Sim. Claro que a gente tem uma cláusula de exceção bíblica que Jesus dá em Mateus, no meu entendimento. Certo. Tem discussões sobre esse texto, a gente até já falou um pouquinho sobre isso. Mas esse é o padrão bíblico, né? Do casamento até que a morte separe e do casamento no Senhor. Agora, tem um elemento que eu acho interessante a gente só tocar aqui, antes da gente fechar, que... eu não sei se foi o Tan ou a Carol que falaram, que era aquela perspectiva que os cristãos do primeiro século tinham, Paulo tinha, isso é muito evidente nas suas cartas, de que Cristo voltaria a qualquer momento. Ele tinha subido no céu e falou, me aguarda aí que eu já tô voltando. Eu estaria no lugar deles, estou olhando pro céu todo dia, sabe? Então, eu acho que a gente perdeu um pouco disso na nossa cultura, né? A gente perdeu um pouco essa expectativa, a gente não pensa, né? Pelo menos eu não sei como que vocês lidam na igreja de vocês, mas eu acho que não é comum a gente acordar todo dia pensando assim, será que é hoje que Cristo vai voltar? Deveria, eu acho que deveria. E Paulo usa esse argumento, né, aqui, falando sobre o tempo que resta que é curto. E a missão é grande. Sim. E usa como argumento para não se preocupar e não se envolver tanto com as coisas dessa vida. Esse é um princípio que a gente pode distrair e tirar muitas aplicações desse texto aqui, né? Olha, como que a gente tá vendo as coisas da vida? Qual é a alegria que os bens trazem pra gente, ou a tristeza, às vezes, que a falta de bens e, enfim, focos errados na vida. Sim. Aqui dá pra tirar uma coisa bem interessante sobre isso. Eu não queria que vocês deixassem passar a minha pergunta lá sobre o celibato, hein? Será que é aqui que... Você sabe dessa? O Thiago estudou isso alguma vez, não? Então, eu nunca estudei a fundo esse ponto da doutrina católica, vamos colocar assim. Mas eu já ouvi falar que sim. Não é o único. O texto que Jesus fala também daqueles que se tornam eunucos por causa do reino. Ah, é verdade. Também é usado, mas parece que esse texto é um dos textos usados para defender de que aquele que está, né, dedicado à obra ali, né, o padre no caso, ali no contexto católico, ele deveria ser alguém celibatário. Se você for contrapor com outros textos bíblicos, você vai ver que isso não é uma ordem, né, direta
Paulo vai falar de recomendações para líderes da igreja, né, bispos, presbíteros, como eram chamados, que eles deveriam ser maridos de uma só mulher. Sim. Então você vê que isso não se sustenta biblicamente falando, mas parece que é um dos textos usados sim, na doutrina católica. Né? Legal. Agora, posso trazer um problema antes da gente fechar? Opa, pode. Já que esse texto tá tão fácil, né? Vamos trazer um outro problema? Ô, pai. O Tan citou, eu não quis falar na hora pra não perder a linha de raciocínio dele. O Tan citou o versículo 36, que a gente leu, né? Que diz assim: se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, né? Lembra desse texto que a gente leu? Sim. Sim. Eu vou ler agora na versão revista e atualizada pra vocês. Certo. Diz assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça como quiser, não peca, que se casem. A noiva não é a noiva do marido, é a filha que é noiva. Então, tem duas interpretações o texto, né? As versões trazem duas possibilidades. Nossa. Podia ser o Fernando da Carol ou o pai da Carol, é isso? É, Antes dela casar. exatamente isso. Uma que tá falando do noivo, né, aquele contrato de noivado que o Tan falou, que era um compromisso assumido ali, como no caso de José e Maria, ele até citou. Outro era que estava falando do pai com relação à sua filha, tá? Porque naquela época a gente tem que lembrar que geralmente eram os pais que definiam, né, a questão do casamento, né? Não era Certo. como hoje, né? Uhum. Então, há uma dúvida. E a dúvida existe porque o texto, de fato, ele é um pouco ambíguo, vamos colocar assim. O que a Ara fala do 37, nessa parte que fala: se não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, que pra mim dá indício de que é o noivo mesmo, não o pai da noiva. Bom, o versículo 37 diz assim: o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então continua a dubiedade da coisa. Por quê? Porque o texto usado, ele não usa nem filha, nem noiva. Isso aqui já são interpretações do tradutor. Certo. O texto usa virgem. O que conserva a sua virgem. Agora, a sua virgem é o quê? É a noiva ou é a filha? Tá falando pro pai ou pro noivo? Então tem uma dúvida sobre a interpretação desse texto. Tá bom? Eu particularmente entendo que a tradução da NVT aqui é a melhor. Parece me fazer mais sentido falando dessa questão do noivado e não do pai. Mas só para o ouvinte aí, que tá com a gente, saber que existe essa possibilidade de interpretação, de estar falando pro pai, de conservar a sua filha virgem em vez de dá-la em casamento. Não é uma vergonha pra família, etc. Não, não é questão de vergonha pra família, é questão do debate sobre casar ou não, né, que Paulo tá trazendo. Então, ó, se você tá tranquilo no seu coração, se você acha que isso não vai ser um problema pra sua família e tudo, e pra sua filha, conserva ela sem casar. O que responderia uma pergunta que eu nem fiz, que eu achei estranho. No 25, ele aplica isso à mulher direto. É esquisito, por exemplo, enquanto a pergunta sobre as moças que ainda nos casaram, não falou nada sobre os homens. Depois vai ficar meio que junto, né, a resposta pros dois ao mesmo tempo. Mas a pergunta era, tá, e as mulheres, a gente casa elas ou não casa? Acho que, dado o contexto da sociedade, faria mais sentido o pai fazer essa pergunta. Então, é o que eu falei, é o problema que a gente não sabe exatamente qual foi a pergunta dos coríntios, né? E literalmente lá no 25 também é isso. Na Ara tá assim, com respeito às virgens. Aí na nossa tradução já tá aqui, né, com respeito às moças que ainda não se casaram. Então parece que a pergunta dos coríntios tinha a ver com essas moças não casadas. O que fazer com elas? Deveriam casar ou não? A gente não sabe exatamente qual foi a pergunta, mas parece que tem a ver com isso. Mas não muda nada também na resposta, né? A gente não vai construir uma doutrina diferente porque era uma filha ou era uma noiva de verdade. Não, claro que não. É só uma tentativa de entender o texto com mais clareza, né? Mas não muda muito a questão. Queria, assim, a parte do texto pra mim acabou. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a trazer. Eu queria fazer uma pergunta pessoal, vocês fiquem à vontade pra responder ou não. Eu vou me arrepender disso quando eu estiver editando, porque eu falo, pô, aqui eu já podia estar indo no final do episódio e ganhar um tempo, mas vou fazer mesmo assim. Isso porque rola uma brincadeira entre mim e a Renata, minha esposa, né?
Que ela fala, se eu morrer, casa de novo. Ela fala pra mim. E aí, na minha cabeça hoje, eu falo, não pretendo casar de novo. E o Paulo abordou esse tópico lá no final, né? Estamos nós 3 aqui casados, cada um com o seu único cônjuge da vida. E queria fazer essa pergunta pra vocês já pensaram a respeito? E como esse projeto vai por anos aí, uma ou 2 décadas aí, pode ser que a gente lá na frente ouça e dê risada desse episódio, né? Vamos descobrir que o tempo vai responder. Eu já tô dando risada agora, já. Supõe que você ou, de repente, o seu cônjuge fique viúvo aí. E aí, o que vocês pensam a respeito de ir de novo? Eu tô brincando porque eu brinco com isso com a Celina também, minha esposa, eu né? imaginei que fosse normal. A Carol deve ter essas conversas com o Fernando também. Sim. Só que aqui em casa é o contrário. Eu falo pra ela, se eu morrer, você tem que casar de novo. Ela fala assim, não, que casar de novo? Eu já tenho mais de 40 anos, não sei o quê, vou casar de novo. Eu falei, não, se eu morrer, você tem que casar de novo. Você tem 2 adolescentes aí em casa. Antes falava criança, né? Agora já são adolescentes. Tem 2 adolescentes aí em casa, você tem que casar de novo e tal. Ela fala, não, nada disso. E se eu morrer, você não vai casar de novo, não. Ela proíbe, hein? Então a gente brinca sobre isso. Bom, as escrituras são claras. Eu acho que tem questão de liberdade individual aqui. A pessoa pode optar por casar ou não. Não é errado se casar de novo. Isso aí, beleza. Eu quero saber a vida de você, a sua. Não saboneta, não. Não. A minha opinião é essa. Vamos supor, se acontece, eu vou casar de novo ou não? Eu não sei. Isso eu acho que o Senhor vai direcionar. Mas não teria problema nenhum em casar. Eu acho que é uma circunstância... Viu, Celina? Aí, ó. Ela sabe disso. Eu falo isso pra ela. Ela fica brava. Ela fala que vai voltar pra puxar meu pé. Respondendo, eu e o Fernando, a gente de vez em quando conversa sobre isso. Aí eu falo, é por isso que a gente tem que fazer exames médicos, ir no médico, tal, né? Mas assim, eu hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, casada há 12 anos, mais perto dos 40 do que dos 30, não tenho vontade de me casar de novo caso eu fique viúva. Mas é como o Tan falou. Espero que não aconteça, por favor. Mas daqui a alguns anos, se acontecer alguma coisa do tipo, eu posso olhar pra trás e dar risada. Mas assim, eu espero de verdade ir até o final da minha vida, aquela vida bem, bem vivida, lá pros 80, 85, com o Fernando ao meu lado, né? Morreu 2 deitados na cama lá, né? Então, eu acho tão bonito quando a gente vê na internet, ó, a esposa faleceu, 1 hora depois o marido faleceu. Olha que maravilha. Na verdade, assim, o que eu queria mesmo é que a gente fosse arrebatado. Tipo Ananias e Safira, assim, né? Não, brincadeira. Pelo amor de Deus. Eu queria os 2 subindo aos céus com Cristo e é isso aí. Exatamente. Mas assim, com criança pequena hoje, assim, se acontecesse, eu não, acho que eu não encararia, não. Mas assim... Assim, eu sou da opinião da Celina. Se o Fernando ficar viúvo, tem que ficar celibatário. Né? Bom, tá registrado aqui. A gente pode marcar uma estrelinha aqui nesse episódio pra consultar ele daqui uns 50 anos. Ai. Não, o Thiago até falou, não, você tem 2 adolescentes aí. Mas os filhos podem estar criados, cada um com a sua família, e a pessoa ficou solitária. E ela, sei lá, precisa ser cuidada também. Não sei. Sim. Tá bom. Fiquei feliz com a resposta de vocês e feliz porque elas foram rápidas também. Pra mim, o editor vai ser bom. É isso, se você for um ouvinte e quiser trazer a sua resposta também, a gente tem o Discord. Vai ser muito legal abrir essa discussão ali, a gente bater um papinho sobre isso por lá também. Se você não sabe do que eu tô falando, tem um link aí na descrição do programa. Só acessar também bit.ly/leitura coletiva. Por lá a gente faz a transmissão do LBC. Tem algumas pessoas nos assistindo ao vivo aqui. Não sei se vocês estão rindo ou chorando ou nem atentos com essa conversa, mas enfim, é bom saber que temos plateia aqui sempre. E é isso, né? Semana que vem a gente volta com o capítulo 8 de 1 Coríntios. Não se esqueçam que a gente precisa do sustento financeiro de vocês para esse projeto continuar existindo. Na descrição do programa tem a chave Pix. Na descrição do programa tem o link do Catarse para você também conhecer o nosso projeto e abençoar a vida do projeto. E é isso. Não se esqueçam de orar por nós, né? Para que a gente, os 3, morram velhinhos com seus cônjuges atuais, de preferência. Amém.
É isso aí, então. Valeu, Carol. Valeu, Thiago. Valeu, ouvintes. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. E aí, desculpa qualquer coisa. A gente não tá aqui querendo ofender ninguém. Tamo brincando, tá bom? Por favor. A Carol sempre passa pano nas próprias conversas, mano. Ela tem um medo danado de ser Já cancelada. peço perdão pra minha esposa, né? Exatamente. Fernando, eu te amo. Valeu, pessoal. Muito bom. Capítulo longo que nós passamos, né? Sobre algumas questões específicas, mas muito bom estar com vocês conversando sobre as escrituras. A gente volta semana que vem para um capítulo menorzinho, em contraste com o capítulo de hoje, mas vai ser bom a gente conversar capítulo 8 de 1 Coríntios. Deus te abençoe.